Deles se diz que fizeram a união definitiva e quase perfeita entre o melhor rock e a tradição musical portuguesa, que reinventaram o folclore sem o desvirtuar, mas os nossos convidados desta noite não se cingem a rótulos e a sonoridades estanques. Depois de virou e de rock popular, dão a conhecer na próxima semana o seu terceiro trabalho de originais. Jorge Cruz e João Pinheiro são os nossos convidados desta semana. Os Diabo na Cruz no TDM Entrevista. Antes de mais, muito obrigado a ambos. Obrigado por terem aceito este convite que vos foi dirigido pela TDM. Obrigado. Porque só ao fim de 3 trabalhos um disco homónimo? Normalmente é o contrário. Normalmente quando uma banda se dá a conhecer, dá-se a conhecer com um trabalho com o mesmo nome. Porque só agora os Diabo na Cruz, depois de rock popular e de virou? Porque as vidas das bandas também são um bocado como as vidas das pessoas, também dão muitas voltas e acontecem muitas coisas, e acho que chegámos a um momento em que, mais do que antes, nos parece que chegámos a uma identidade ou um apurar da nossa identidade, sabemos aquilo que queremos fazer. Tivemos mudanças dentro da banda ao longo destes 5, 6 anos, pessoas que entraram, pessoas que saíram. E no início o primeiro disco era mais acerca de criar uma viragem no que nós estávamos habituados a ouvir na rádio e nas outras bandas em Portugal. E isso inspirou a ideia de lançarmos um disco chamado Virou, e até porque é um grito da música folclórica, típico, não é? E agora é mais um disco sobre estar em Diabo na Cruz, é um bocado também acerca do privilégio que nós sentimos de estarmos nesta banda. Ao fim de 3 discos, dizia que conseguiram de certa forma encontrar ou vincar uma identidade. No primeiro disco tínhamos uma conjugação muito harmoniosa, digamos, entre o rock, entre a guitarra elétrica, por exemplo, e a viola braguesa. Conseguiram conciliar de uma forma refrescante, eu diria, para aquilo que é a música portuguesa. Conceitos, se calhar, são conceitos que não andam de mãos dadas em Portugal. No segundo disco, no rock popular, havia mais o recurso a uma sonoridade mais elétrica, digamos assim. Neste Diabo na Cruz, o que é que podemos esperar? O segundo foi mais... agarrámos-nos mais às percussões. Quisemos pegar na música portuguesa mais através daquela força épica das peles. Pronto, porque a temática do segundo disco era mais forte, era mais densa, era mais acerca do que é que nós nos sentíamos capazes de dizer acerca do nosso próprio país, da nossa identidade enquanto portugueses, porque o nosso primeiro disco correu tão bem que nos sentimos na obrigação de fazer uma espécie de reflexão sobre nós próprios. O terceiro disco é mais leve, acho que consegue usar todos os elementos que Diabo até agora utilizou, mas de uma forma mais relaxada, sem tanto para provar, sem uma necessidade, lá está, de provarmos que estamos a mexer com a música tradicional. Acho que as pessoas já perceberam isso e simplesmente à procura de fazermos boas canções que possam integrar os nossos concertos ao vivo e que também demonstrem o nosso lado positivo. Sei lá, para mim é mais energético aquilo que eu tenho para dizer, é sobre a energia das músicas e do repertório. O novo disco, mas ainda acabámos de fazer há pouco tempo, não sei o que é que... Estamos a digeri-lo, não é? Portanto... O que é que tu achas, João? Não, é isso. A evolução do virou para o rock popular tem sobretudo a ver com isso, uma procura da nossa identidade e também dessa descoberta, ou pelo menos entrar pelos caminhos mais das percussões, e este disco é um disco que resume um bocado tudo de uma forma mais essencial. Daí acho que chamar-se Diabo na Cruz. Isto quer dizer que de uma forma muito sólida os Diabo na Cruz vieram para ficar. Vocês têm o João continua a ter o seu próprio projeto, o TV Rural, Diabo. Isto quer dizer, quando surgiram um tanto ou quanto com a aura de projeto, um bocado como os Humanos, como Resistência. Pensava-se à partida que seria um primeiro disco. Primeiro perguntava-vos, ficaram surpreendidos com o sucesso que tiveram, tendo em conta que reabilitaram uma espécie de sonoridade que sempre foi um bocadinho mal vista em Portugal, sempre ligada às raízes, sempre ligada a um Portugal rural de porventura pobre? Sim, sem dúvida. Ficámos surpreendidos, porque na verdade, sobretudo no meio mais cosmopolita, existe ainda... Pelo menos na altura em que nós começámos existia bastante esse pudor, não é? Por exemplo, as pessoas
que estavam ligadas a nós olhavam sempre com algum olhar de desconfiança. Eu acho que a coisa começou, nós fizemos bem esse trabalho, no meu entender, então acho que a surpresa, de certa forma, foi começando a tornar-se uma coisa menos surpreendente, porque as pessoas começaram a aderir de uma forma... Fomos-nos habituando à ideia. Fomos habituando à ideia. Não é? Trabalhámos bastante no primeiro disco para ter uma proposta que fizesse sentido tanto para a música contemporânea como para aquilo que eram as nossas pretensões de mexer no legado da música portuguesa. E depois habituámos-nos à ideia de que as pessoas tinham gostado. O segundo disco sentimos um bocado de necessidade de provar certas coisas, penso eu, olhando assim agora em retrospectiva. Este terceiro disco também é um bocado, nós assumimos para nós próprios que somos uma banda de pessoas e para as pessoas, que só faz sentido em diálogo com os outros, olhos nos olhos, no palco, a correr o país, e portanto ao aceitarmos isso também aceitamos que queremos fazer músicas para as pessoas cantarem, que gostamos, que agradecemos, que estamos gratos pela reação que as pessoas têm à nossa música e que não vamos fazer música a ignorar isso, mas sim música que aceita esse privilégio, de certo modo. Fazem-no também, a forma como fazem a aproximação ao mercado é de certa forma original. Lançaram, antes de se darem a conhecer com o Virou, lançaram o primeiro single, agora fazem a mesma coisa, lançaram Vida de Estrada em fevereiro ou em março, se não estou em erro, só agora lançam o disco. É uma forma também de apalpar terreno, de perceber de que forma é que o vosso trabalho poderá ou não ser aceito. Um bocadinho, a forma como o Dona Ligeirinha abriu o caminho no início da banda foi marcante para nós e nós lembramos disso, e o Vida de Estrada teve alguma inspiração nisso, mas também porque chegava à altura de mudar um bocadinho de rumo. Nós tínhamos feito, lá está, o nosso trabalho anterior, se calhar trouxe um público novo, um público mais exigente em alguns aspectos, mas também afastou um pouco um público que era... Que via em nós uma banda que tinha uma visão mais fresca de algo que eles não estavam habituados a consumir, entre aspas. Nós, enquanto banda, agora estamos claramente a fazer uma mudança para algo muito mais à vontade, connosco próprios, e o Vida de Estrada basicamente serviu para mudar de paradigma e lentamente, porque os discos hoje em dia consomem-se rapidamente, uma pessoa surge com 10, 12 músicas novas e pronto, e depois as pessoas rapidamente as ouvem e passa-se para outra coisa qualquer. Assim, e tendo corrido tão bem como correu, acabou por criar um bocadinho uma antecâmara para o que vem aí. João, eu voltava assim, acaba por ser uma opção arriscada esta de quase tentar ressuscitar o folclore ou a música tradicional portuguesa com uma nova roupagem, uma roupagem mais eclética, isto num país que é um país um tanto ou quanto de extremos em termos musicais. Ou temos de um lado o fado, como grande embaixador, ou então rock consagrado ou alguma pop consagrada. Não havia até muito recentemente um meio termo. Agora já se começam a falar de novos estilos, novos intérpretes também. Foi um risco em 2010 quando apostaram neste projeto? Eu acho que obviamente foi um risco e esse risco foi assumido por nós, mas na verdade foi um risco que tinha que ser assumido mais tarde ou mais cedo. Porque, quer dizer, nós vemos no mundo inteiro as bandas de pop rock a pegarem, o Brasil é um caso exemplificativo, as bandas de pop e de rock a pegarem na sua identidade. Quer dizer, é impossível ouvir uma banda pop do Brasil que não tenha referências à música de tradição brasileira, não é? E mesmo nos Estados Unidos isso é evidente, começa a cada vez a acontecer mais. Portanto, esse risco foi assumido, mas foi, em meu entender, foi ganho, não é? Ou seja, foi... E por outro lado, quer dizer, para sermos mesmo sinceros, até mais do que um risco, até havia uma probabilidade grande, pensando bem agora, havia uma probabilidade grande de funcionar, porque é quase como em tudo, se há uma área que não está explorada, se calhar há de haver alguém que está interessado nela, e se não havia ninguém a fazer, nós teríamos de certeza ali um caminho a percorrer. Não tínhamos noção disso, porque quando estamos a desbravar assim um caminho novo, ficamos sempre um bocado sem saber o que é que vai acontecer a seguir. De qualquer modo, eu pelo menos como consumidor de música, e acho que nós enquanto músicos, há momentos em que citamos muito obviamente determinada sonoridade ou determinada banda, às vezes de propósito,
Mas em geral há sempre uma necessidade de não nos repetirmos e não sentirmos que a nossa banda é igual à banda do lado. Eu próprio, como consumidor, gosto de ouvir uma banda nova e de gostar da banda, mas tem que ter qualquer coisa de especial. Se for só uma coisa retro que está só a reavivar o som de alguma outra banda que eu também gostei, não é suficiente para mim. Eu preciso sempre de qualquer coisa nova. E pronto, usarmos estas linguagens e misturarmos e fazermos o nosso cozinhado à nossa maneira, era também uma forma de nos assegurarmos que íamos ser originais de alguma maneira, porque havia, sei lá, a Banda do Casaco, o Trovante, pronto, o Fausto, obviamente, o Zeca Afonso, os Gaiteiros de Lisboa, mas bandas com bateria, Exato. baixo, guitarra elétrica, não... Ainda assim acabaram por optar por uma via, como dizia, de desbravar terreno e uma via, porventura, mais difícil. Com o sucesso internacional, por exemplo, que tem o fado, ou Sim. mesmo com esta afirmação de fado dentro de portas, que acaba por sofrer uma grande reabilitação nesta última década, porventura teria sido mais fácil... Mas nós nunca poderíamos cantar o fado, pois, não é? a questão, não somos assim tão... A questão tem a ver com, por exemplo, a referência dos gaiteiros. É óbvio que quando nós ouvimos os gaiteiros que fizeram um trabalho excepcional e continuam a fazer um trabalho excepcional nessa recolha e nessa reinvenção da música de tradição portuguesa, aquilo não tem nada a ver com fado, ou tem muito pouco a ver, ou só muito lateralmente é que tem a ver com fado. E aquilo, quer dizer, o fado não tem muito a ver com o rock, seria se calhar uma colagem mal feita. Mas né? mais do que isso, é assim, eu lembro-me, eu uma vez num centro hípico em Barcelona, onde fui tocar num bar para 7 ou 8 pessoas estrangeiras, tentei cantar um fado porque era português e as pessoas, no fim, bateram nas costas e pronto, está bem e tal. Até nós sabemos que isso não é bem assim. Eu gostava de ter a voz do Camané, mas não vai ser possível, né? Nós temos outros talentos, felizmente, estamos-nos safando. O projeto começou com o Jorge, já o disse muitas vezes em entrevistas, com um power trio, o Jorge, o João também. Como é que evoluiu para primeiro um Diabo 7 e agora um Diabo 6? Pois, a fase inicial foi curiosa porque o formato Power Trio eu conhecia-o bem, o Bernardo também eu conhecia bem porque tinha uma banda na altura que era Power Trio. Tu nunca tinhas tocado? Eu nunca, em trio não. Pronto, mas nós juntámos-nos pelas características musicais que cada um tinha no seu instrumento e chegámos a um sítio que era mais ou menos conhecido, mas foi precisamente por ser conhecido, e voltamos um bocado à mesma ideia anterior, parecia que não tinha ainda suficiente originalidade para nos atrair nesta fase das nossas vidas. Fomos à procura de que elementos é que poderíamos juntar que pudessem trazer outras cores. E obviamente que as vozes, a melodia dos teclados e depois um instrumento português, neste caso a viola braguesa, pronto, foi o formato que nós lentamente conseguimos, em que nós conseguimos acabar para criar um equilíbrio. Depois tivemos mudanças na banda, tivemos um elemento que saiu uma semana antes de gravarmos o segundo disco e que tocava braguesa e voz, e tivemos que arranjar alguém para tocar braguesa, mas se calhar também para cantar outra pessoa, e tivemos ali uma fase de definição para podermos andar para a frente. A saída do B Fachada ajudou a compor o Ramalhete ou tirou alguma vitalidade à banda? Fez-nos mudar, acho. Quer dizer, acho que seremos sempre uma banda do campeonato dos AC/DC ou dos Genesis, não é? Que perdem um elemento até da frente, mas que se transformam numa outra coisa. Nós não perdemos propriamente os elementos básicos de Diabo na Cruz, mas obviamente tivemos que reequilibrar a nossa sonoridade ao perdermos alguém da linha da frente que influenciava o som através da sua voz e do uso da braguesa. E não há muitos músicos a tocarem braguesa em Portugal e que possam cantar também. Portanto, tivemos que ver como é que íamos fazer essa parte, porque queríamos manter aquele instrumento e a presença das vozes também. Porque a braguesa funcionou desde o início. Mas eu acho que tem a ver ou seja, nós nesse momento já tínhamos ganho entre nós uma cumplicidade musical e até pessoal que permitiu essa resiliência, não é? Que permitiu que a banda, mesmo perdendo um elemento numa altura crucial, um elemento importante porque trazia essa identidade da viola braguesa, ainda assim nós conseguimos essa resiliência e conseguimos fazer um disco que é o disco que é, o rock popular é marcado por isso, obviamente, mas que é um disco forte e que provavelmente daqui a mais anos vai ter um olhar diferente
este disco é um disco diferente. O próximo é um disco mais maduro. natural. Mais também. abrangente também. Mais abrangente. O rock popular pretendia também alicerçar a seriedade com que nós encaramos aquilo que fazemos. Este disco não é um disco mais abrangente, já não sente, como eu estava a dizer inicialmente, tanta necessidade de provar coisas, mas mais de incluir as pessoas na festa e é mais aberto. Há, como dizia, ecos da presença de alguns autores, sobretudo da década de 70, de alguns cantautores também, de uma certa música de intervenção, também algumas sonoridades que nos chamam para o período, eu diria talvez áureo do pop-rock britânico. São as duas grandes influências do vosso trabalho. Não conseguiria ser ainda tão sucinto, apesar de não ter sido reducionista, eu não seria assim tão sucinto. Mas eu sabe que eu sou um bocadinho, e o João em particular também, nos acompanhamos na banda uns aos outros nisso, um bocadinho nerd nestas coisas da música. Se me puser a falar de referências, não temos tempo no programa. No rock popular, por exemplo, em 2 ou 3 músicas, há alguns ecos de Jethro Tull, por exemplo. É? Não é uma banda que nós ouçamos muito, eu em particular não conheço. Eu ouço bastante e descobri um do Thick as a Brick há muito pouco tempo. O pai do João tem uma banda de rock mais progressivo dos anos 70 e influenciada por isto. Eu, quando mostrei ao meu pai o primeiro disco de Diabo na Cruz, ele disse, faz lembrar Jethro Tull. Não fazia ideia que fazia lembrar Jethro Tull. Agora, há um lado nosso, se calhar, que ao pegar nas coisas meias celtas e numa canção e depois no fim desconstruí-la e fazer umas partes meias Zeppelin ou não sei o quê, acabamos por fazer algo que é próximo. Falando de raízes portuguesas, há ainda território a explorar ou nem por isso? Portugal é um país variadíssimo em termos de registros musicais. Basta revisitar, por exemplo, o trabalho feito pelo Giacometti durante a década de 70 e agora recuperado, de certa forma, pela RTP na década de 90, para revisitar alguns destes sons. Mas há muito mais ainda do que isso. O Giacometti, apesar de tudo, fez uma... Quer dizer, aquilo é uma espécie de compilação daquilo que ele recolheu e tem alguma intencionalidade, ou seja, há muito mais possibilidades e mais do que isso, cada pessoa, nós temos o Tiago Pereira hoje em dia da nossa geração a fazer isso constantemente e já está a ir muito, muito longe, é um amigo por quem eu tenho admiração pelo trabalho dele, mas e fazemos esta discussão às vezes, mais do que, quer dizer, cada pessoa que é filmada ali a cantar ou a tocar um instrumento, é uma pessoa, é um universo, é um mundo. Tal como nós o somos, como qualquer pessoa que nos esteja a ver e queira fazer música, e é mais esse mundo, a interioridade musical de cada pessoa no seu país, no seu território, com influências que ainda está tanto por explorar, quer dizer, mais cantoras a cantar música tradicional, mais grupos a fazerem-no com eletrónica, a fazerem-no com rock, a fazerem-no com canções, com o uso das vozes, com, sei lá, eu se tivesse tempo fazia 10 grupos por semana. Mas este trabalho antropológico, se não tiver uma nova reinterpretação, que ao fim e ao cabo aquilo que fazem com um carisma muito próprio, não é trabalho museológico, por assim dizer? De maneira nenhuma. Não, de maneira nenhuma. A tradição não é... Nós temos uma canção agora, é o nosso novo single, que diz a tradição é agora. A tradição é uma linguagem, não é algo que está no passado. Quer dizer, o pop também tem uma tradição, é uma tradição com 50 ou 60 anos, pronto, começou ali, começaram-se a vender mais discos, depois vieram os Beatles, depois não sei o quê, e agora estamos na fase assim. E a tradição é isso, é uma linguagem e nós pegamos nela para andar para a frente, evidentemente. Nós não podemos dizer que a Beyoncé não faz sentido porque os Beatles já aconteceram, ou o James Brown ou o Michael Jackson. Não faz nenhum sentido. O que está para fazer é tudo para a frente, não há nada de museológico. Quer dizer, pode haver instrumentos que já não são construídos, ou pode haver quer dizer, vale a pena ter as grandes pessoas e os grandes momentos em sítios onde a gente possa visitar e possa lembrar, porque é muito importante sermos gratos e lembrarmos. Às vezes, se calhar, em Portugal há menos linguagem, lá está, porque as pessoas não lembram tanto a importância, ou até há algum tempo não lembravam. Acho que passaram a estar mais à vontade a partir do século XXI. E não sei até que ponto, por exemplo, o desaparecimento da Amália não marcou isso. Não marcou isso. Ou coisas como o maior cosmopolitismo português da Expo 98, o Euro 2004, maior orgulho, não sei o quê, uma data de coisas. Se calhar a passagem de Macau para a China.
São, eu diria, dois sobreviventes, porque andam nisto da música já há muitos anos. O João, já aqui referimos no TV Rural, o Jorge no Super Eagle, também com discos em nome pessoal. Como é que entendem o sucesso ao fim de tantos anos? Trabalham para o sucesso, antes de mais? Hoje em dia trabalhamos porque temos uma responsabilidade, temos uma coisa em mãos preciosa, temos as nossas famílias envolvidas nas nossas vidas. Temos outra maturidade, temos outra idade, quer dizer, pensamos de uma forma diferente a música, não é? Quer dizer, já não somos uma banda de garagem apenas, não é? Trabalhamos para o sucesso não de uma forma meramente comercial e sem nada para dizer, mas trabalhamos para sermos bem-sucedidos naquilo que fazemos. Somos muito inspirados pelo Mourinho, pelo Cristiano Ronaldo, dessa maneira. Também há outras coisas. O Figo também aconteceu na passagem para o século XXI. De repente, um português mais frio, que sabia o que queria, que trabalhava para os seus objetivos. Nós identificamos-nos com isso e agora somos muito gratos e sentimos que aquilo que nos aconteceu podia não nos ter acontecido. Por isso é um grande privilégio. Ainda assim, há pouco, como referia, houve ao longo desta última década e meia uma espécie de abertura do espectro musical português, com a afirmação de novos intérpretes, mas também com uma maior aceitação de outros estilos, eu diria. Não só este revisitar do folclore da vossa parte, mas, por exemplo, lembro do trabalho da Márcia, do próprio B Fachada, até o trabalho também do JP Simões, por exemplo. O que é que mudou na música portuguesa? Foi um tanto ou quanto a derrocada das próprias editoras que permitiu isto, uma abertura do espectro musical. O que é que mudou para vermos este talento a afirmar-se e a ser bem recebido? Eu queria só dizer que a altura em que nós também aparecemos, em 2007, 2008, 2009, o MySpace, que na altura, mais do que o Facebook, hoje em dia, era um veículo fantástico para as bandas se conhecerem umas às outras e mostrarem as músicas numa plataforma meramente musical, praticamente só, fez com que, e pronto, e a derrocada das editoras, fez com que, principalmente, pessoas a fazerem canções na língua portuguesa, com uma expressão nova, com um à vontade novo, tenham emergido, e são muitos nomes dessa altura, e isso é uma altura muito interessante em que nós estivemos envolvidos. Pronto, e algumas pessoas agora são profissionais, outras pessoas se calhar já estão a fazer outras coisas nas suas vidas, mas marcaram naquele momento um bocado não chegou a ser um movimento, mas pelo menos um entusiasmo comum. Sim. Mas tem a ver com isso, tem a ver com... Não foi só a música portuguesa que mudou, a música a nível mundial mudou, não é? Quer dizer, o acesso à música é completamente diferente. A possibilidade de gravar discos em casa, de fazer coisas menos ligadas às instituições grandes, como eram as editoras, permitiu que os discos não soem mal e que a música possa surgir com maior naturalidade e que haja mais gente a fazê-la, não é? E a mostrá-la e mais gente a ouvi-la também, porque há maior acesso, portanto... Aquela polémica que vigorava mais ou menos por essa altura em relação à questão da música portuguesa nas rádios e de uma maior presença, ajudou também à divulgação ou nem por isso? Ajudou quem produz música em Portugal a encarar o português como algo a valorizar? Porque houve ali uma tendência de fuga para a língua inglesa que acabou por não vingar, se calhar mas... Pronto, acho que isso são tudo questões relativas, são muitas questões. Sim, todas elas contam, não é? Todas elas contam. As cotas na rádio, eu diria que a politização destas questões acaba por não ser muito importante. As canções, apesar de tudo, são o mais importante e as pessoas quererem ouvi-las e gostarem é o mais importante. Portanto, aparecerem canções que as pessoas possam gostar acaba sempre por ser mais importante. Depois, o facto de haver uma geração, e ainda se mantém um bocado, que cantou principalmente em inglês em Portugal, que cantava praticamente em inglês, uma percentagem muito, muito esmagadora. É todo um outro filme. Nós somos dessa geração. Nós, TV Rural e a minha banda Super Ego, na altura, no fim dos anos 90, eram das poucas... Contavam-se pelos dedos de uma mão, provavelmente não de duas, as bandas que não estavam numa editora grande e que estavam a fazer música alternativa cantada em português.
Falando de novo da preponderância do fado, sobretudo no que toca à imagem internacional, é algo que vos incomoda? Quando se fala de Portugal, fala sobretudo de fado em termos musicais? A mim, em particular, não me incomoda nada. A mim só me incomodaria se os intérpretes que estivessem a aparecer não não tivessem qualidade, porque a questão é essa. Porque se de repente nós não tivéssemos o Camané, se não tivéssemos a Gisela João a aparecer, enfim, a Marisa também, a Carminho, a Namora, não é? Se tivéssemos intérpretes de má qualidade, se calhar incomodaria, não é? Mas na verdade... É uma grande canção, quer dizer, claro. eu diria que, bom, a Amália, eu poria a Amália ao nível de uma Billie Holiday, de uma Maria Callas, em áreas diferentes, de uma Elis Regina, é uma cantora que marca e que inspira e que merece inventar um estilo que abalrou o mundo e de onde surjam muitas pessoas a fazer o mesmo que ela fez ou a procurar, ou a caminhos que não podem ignorar o percurso que aquela pessoa teve. Nós, em particular, também, só para terminar a ideia, também somos um bocado filhos de Zeca Afonso, um grande pai da música tradicional portuguesa. Era mais ou menos isso que eu ia dizer, ou seja, convém perceber que não é só o fado que existe e que não é só o fado da nossa tradição, porque às vezes há um bocado esse... As pessoas levam um bocado para aí. Obviamente que nós não temos nada contra o fado, muito pelo contrário. É o que o Jorge diz, mas há muito mais tradição do que apenas o fado. Há ganhos colaterais para quem produz algo diferente do fado. Há um estrangeiro que se apaixone pelo fado tem mais hipótese de vir a escutar Diabo na Cruz do que provavelmente escutando grupos como Chutes e Pontapés, por exemplo. Depende do que ele está à procura. Se ele gosta de ouvir fado como gosta de ouvir Norah Jones e, sei lá, Cesária Évora, e tem ótimo gosto, mas gosta de estar a beber um whisky calmamente e olhar para o pôr do sol, Diabo na Cruz pode não ser o sítio certo. Mas se ele gosta de dançar, se ele gosta de se divertir, se ele gosta de música de variadas formas, se até pode tentar perceber a tradução da letra, porque acho que a parte da letra é uma parte marcante também da nossa música, e se gosta de rock, porque acho que é importante gostar de rock, nós não somos só... Claro, e isso leva à questão também que ainda não foi, mas que não foi se calhar tão focada, que eu lembrei-me há bocado quando se falou das rádios, é que uma das coisas que converte, entre aspas, muita gente, são os concertos, não é? A entrega que nós temos em palco e a cumplicidade que existe e a entrega, no fundo, a paixão que nós temos por aquilo. Quer dizer, eu acho que Diabo na Cruz cresceu mais por aí do que se calhar por passar muito na rádio. Nesse sentido, o Portugal dos festivais. Não sei. Acho que somos uma banda que se concretiza ao vivo e temos, obviamente, essa mais-valia. Fazemos sentido ao vivo, gostamos de tocar uns com os outros, gostamos de estar com as pessoas e as pessoas aparentemente gostam de estar connosco e por isso a nossa música vai-se alimentando disso. E as pessoas têm os discos, mas se calhar também para se lembrarem do dia em que foram ao concerto e querem vir ter connosco no concerto seguinte. Nesse sentido, esta profusão de festivais de verão, por exemplo, que existem em Portugal, ajuda ou não? Eu penso que foi um estímulo para muitas bandas aparecerem, fazerem coisas. Não faço ideia. Nós somos uma banda que já tocou, não podemos dizer que nunca tocámos, ainda este ano tocámos em 3 festivais. Não fazemos a nossa carreira de festivais. Há bandas em Portugal que, fora um ou outro concerto de apresentação, só tocam em alguns festivais, têm esses contactos e têm algum público nesses festivais. Nós, felizmente, conseguimos tocar no Festival do World Music mais seleto e na Festa dos Enchidos, na Terriola mais recôndita. Temos essa sorte de tocar no CCB e na Cova da Beira. O Diabo na Cruz, o vosso terceiro trabalho, chega às bancas na próxima semana e depois, o que é que segue? E depois segue-se uma fase de promoção, que vinhamos a conversar junto a si, um bocado a fase em que estamos agora. Vamos passar umas semaninhas a falar com as pessoas, a dizer que estamos aí, temos um vídeo a estrear precisamente nesta altura e temos uma turnê que vai acontecer seriamente a partir de meados de janeiro e que vai percorrer o país todo. Já não fazemos uma turnê em auditórios desde o Virou, portanto vai ser um regresso a esse tipo de salas que é muito especial para nós, onde as pessoas têm que começar sentadas, mas acaba sempre por acontecer qualquer coisa lá para meio.
As turnés são benesses ou a determinada altura passam a ser vistas como uma espécie também de maldição? O facto de se andar tanto tempo na estrada e para além da exigência em termos físicos? Não, para nós, enquanto banda, quer dizer, por mais que tenha os seus lados mais difíceis, é excelente. Porque então uma turnê assim de verão, nós chegamos a abril, tocamos juntos de olhos fechados e já tivemos com tanta gente e já mostrámos a música a tanta gente. Estamos, no fundo, a mostrar a nossa música, a promover a nossa música da melhor maneira, que é a fazê-la. Nós não somos uma banda que apareça muito em televisões e que anda a tocar noutros sítios que não seja no nosso próprio palco. Portanto, é o nosso dia. As pessoas vão ter que pagar bilhete e vão ver-nos. Vai ser um privilégio, nós vamos dar o nosso máximo. E eu tenho uma expectativa de que essa altura, daqui a 4, 5 meses, vai ser o pico de alegria deste disco. E o quarto disco, o terceiro ainda não saiu, o quarto já começa a ser mastigado ou é algo que vai surgindo com alguma naturalidade? Acabámos este disco há uma semana. Acho que isso nem sequer passou. É verdade que, pronto, fica aqui também a confidência que nós ensaiámos umas 20 e tal músicas, se calhar perto de 30. Portanto, há muita coisa que eu não cheguei a levar para o ensaio, mais umas 20 ou 30. Portanto, se for para fazer só assim um best-of dos lados B, arranja-se rapidamente. Obrigado uma vez mais a ambos por terem aceito este convite que vos foi dirigido pela TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado por nos ter feito companhia aí desse lado. O TDM Entrevista regressa na próxima terça-feira, como habitualmente, com um novo tema e um novo convidado.